Quero te atualizar sobre Rony e Júnior Santos. Fui o primeiro a contar na manhã desse sábado que Rony interessa ao Corinthians. Dorival Júnior chegou a ligar durante a semana para o Hércules, pai e empresário do Rony, para demonstrar a intenção de contratá-lo. Cheguei a dizer no vídeo dessa manhã que o negócio é dos mais complicados, até porque o Corinthians não quer fazer investimento e o Rony só sai do Galo em definitivo. O empréstimo está completamente descartado. Ao longo da manhã, depois que eu publiquei a informação sobre o interesse do Corinthians em Rony, o Everton Guimarães e o André Hernan, jornalistas, asseguraram que o negócio estava muito próximo de ser concretizado, com cifras próximas a 25 milhões de reais. É exatamente esse o valor que o Atlético Mineiro pede para negociar o Rony. O Santos, por exemplo, que chegou a ficar perto de contratar o Rony, acabou não conseguindo a compra exatamente por conta dessa pedida. Informação que eu tenho no Corinthians é diferente das publicações do André Hernan e do HG. O que eu ouvi é de que o Corinthians quer muito contar com o Rony, mas pretende fechar com ele apenas por empréstimo. E diante desse cenário, fica muito difícil imaginar um acordo. Na sexta-feira, o Marcelo Paz, que é o executivo de futebol do Corinthians, chegou a afirmar que só haveria um investimento, uma capacidade de investimento de 5 milhões de reais para todos os reforços que o Corinthians pretende fechar ainda nessa janela de transferências. Não daria para imaginar que 25 milhões de reais estariam disponíveis. Só para completar, é importante acrescentar que o Rony ganha no Galo R$1.600.000 por mês, um dos maiores salários se comparado aos dos vencimentos de jogadores do Timão. Para completar sobre Júnior Santos, fui o primeiro a contar também na quarta-feira que o Júnior Santos era alvo de uma negociação, de que as partes já haviam se acertado, faltava o aval do Dorival Júnior. Só que o técnico do Corinthians acabou barrando qualquer possibilidade de negócio. Hoje dá para dizer que está muito mais para o Júnior Santos se mudar para outro clube da Série A do que fechar com o Corinthians, e já, inclusive, time importante da Série A interessado em tratativas com os representantes do Atlético. Informação exclusiva, mais uma no Corinthians. O Timão acertou nas últimas horas a rescisão do contrato de Héctor Hernández, centroavante espanhol contratado no ano passado e que tinha vínculo com o Corinthians até 31 de dezembro desse ano. Já posso garantir que a economia é gigante. Antes, só trazer alguns bastidores. O acordo foi fechado pelo Marcelo Paz, depois que Dorival Júnior decidiu não utilizar o centroavante. O Héctor Hernández nem chegou a estrear na atual temporada, vinha treinando separado do restante do elenco. Importante contar que ele custava R$400.000 por mês entre salários, direitos de imagem e luvas. Diante disso, multiplicando pelos 11 meses que ainda faltam, com 13º e férias, dá para dizer que a economia do Corinthians gira na casa dos 5 milhões de reais, dinheiro super importante diante de todas as dificuldades financeiras pelas quais passa o Corinthians. O Héctor Hernández só topou, rescindiu o contrato de forma amigável com o Timão, depois de se acertar com o Gil Vicente. Ele está embarcando para Portugal nas próximas horas, onde vai se apresentar em seu novo clube. Informação exclusiva. Enquanto atleta do Corinthians, o Héctor Hernández disputou 24 partidas com 2 gols marcados. O que você pensa sobre mais essa notícia? Use o espaço para comentário, não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau. Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vamos embora falar muito do Esporte Clube Corinthians Paulista. Quero começar falando da escalação do Corinthians contra o Velo Clube. O Corinthians joga neste domingo pelo Campeonato Paulista, quinta rodada do Campeonato Paulista contra o Velo Clube às 20h30 de Brasília, tá? Cobertura completa aqui do canal Café do Setorista. O jogo ocorre no estádio Benitão, em Rio Claro, tá? O Corinthians deve ir a campo com um time reserva, já que tem estreia do Campeonato Brasileiro contra o Bahia na Vila Belmiro na próxima quarta-feira e tem a final da Supercopa diante do Flamengo em Brasília no outro domingo, tá? Então, só para você ficar ligado, o duelo, né, do Corinthians contra o Velo Clube, o Corinthians deve ir a campo com uma equipe alternativa com a seguinte escalação: Hugo Souza ou Felipe Longo no gol, Pedro Milans fazendo a sua estreia, né? Quem sabe aí com a camisa do Corinthians, né? O uruguaio que veio do Peñarol e foi apresentado neste sábado. Gabriel Paulista na zaga junto com João Pedro Choca e Hugo na lateral esquerda. No meio campo, Charles, Matheus Pereira, Rodrigo Garro e Dieguinho, tá? Pode pintar aí o Carrídio, enfim, pode pintar. No ataque, Guinegão e Pedro Raul, claro que existe a chance também do Vitinho aparecer como titular. Então, esse é o provável do time do Corinthians que enfrenta o Velo Clube neste domingo pelo Campeonato Paulista. Deixa o like, inscreva-se no canal, ative as notificações. Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai Corinthians! O Héctor Hernández está de saída, hein? O jogador está deixando o Corinthians, né? Informação
também importante, já que vai gerar uma economia ao Sport Clube Corinthians Paulista, a saída do nosso querido Héctor Hernández, né, espanhol, que teve uma passagem bem pífia, né, pelo Corinthians, tá? Foram 24 jogos, né, disputados pelo Corinthians, somente 2 gols e 1 assistência, né, fora dos planos aí do técnico Dorival Júnior, estava treinando de forma separada, tá? Antes de defender o Corinthians, né, o Héctor Hernández passou pelo Atlético de Madrid, Elche, o Albacete, o Málaga, enfim, entre outros clubes aí, mas não se firmou em nenhum, estava no Chaves de Portugal, jogando bola com o Hugo Souza lá, quando foi contratado pelo Corinthians, tá? Aliás, o Hugo já tinha vindo para o Corinthians, né? E depois que o Héctor seguiu o caminho do ex-companheiro de Chaves, e aí virou companheiro novamente do Hugo no Corinthians. Enfim, o Jorge Nicola deu informação que está rescindindo de forma amigável, tá? E o Corinthians deve gerar aí vamos dizer assim, uma economia entre 4 e 5 milhões de reais, já que o contrato dele terminava no fim desta temporada, tá? O acordo está palavrado, basta ainda ser formalizado para aí sim as partes chegarem num acordo final e ele deixar o Corinthians. Deixa o like, inscreva-se no canal, comente aqui embaixo. Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai Corinthians! Segundo o UOL, o Corinthians colocou no radar o lateral esquerdo Matheus Reis, ex-São Paulo, né? Ele entra no radar do Corinthians para a temporada 2026. O Corinthians procura, né, um lateral esquerdo para ser o reserva imediato do Matheus Biduzinho, que vai muito bem, obrigado. O Matheus Reis, ele defende atualmente o Sporting de Portugal, mas tem contrato apenas até junho, né, e já pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube. É aí que o Corinthians entra na parada, o Corinthians procura jogadores livres, né, no mercado, e o jogador passa a interessar exatamente por essa possibilidade, né, do Corinthians não pagar nada com o Sport liberando. Enfim, segundo a reportagem, né, o executivo Marcelo Paes mantém as conversas com o representante do atleta já faz uma semana. O Corinthians fez uma consulta, tá? Há a concorrência do Santos e de uma outra equipe europeia em relação ao jogador. Então a gente vai ter que aguardar para ver se o Corinthians vai para cima ou não do Matheus Reis. É claro que para esse negócio sair, o Sport tem que aceitar liberar o jogador totalmente de graça. É um jogador de 30 anos, já não é nenhum jovem, enfim, viria para a lateral esquerda aí para substituir o Bidu quando o Bidu não estivesse à disposição. Repito, o Corinthians fez a consulta, tem time europeu de olho, tem o Santos de olho, e o Corinthians só vai contratar o jogador se por acaso ele ficar livre no mercado, ou o Sport liberando ele antes do término do seu contrato, que é no meio desse ano. Pode assinar um pré-contrato, mas não poderia se apresentar. O Corinthians não vai pagar nenhum real também pelo Matheus Reis, tá? Essa é uma informação que eu apurei. Deixa o like, inscreva-se no canal e vamos seguir. Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai Corinthians! O Solari não é aquele Pablo Solari não, hein, que jogou, acho que você chegou a jogar no Boca, mas jogou no River, eu tenho certeza. Enfim, esse aqui é outro, tá? Tem 28 anos, né? Se chama Santiago Solari, nasceu na Argentina, né? Tem 1,78 m, repito, 28 anos, enfim, completados agora recentemente, né? Tinha 27, completou agora 28, e é um jogador que tem contrato com o Racing até dezembro de 2027, intermediários, né? Agentes aí que atuam no futebol brasileiro e sul-americano, mas que gostam de trazer jogadores para o futebol sul-americano, ofereceram, tá, o Solari para o Corinthians. Antes, né, de ingressar no Racing, ele estava no Defensa e Justiça, né? Não sei se você lembra, ele fez, né, alguns bons jogos lá pelo Defensa e Justiça, tá? Mas ele também foi revelado pelo Vélez, teve passagem por times pequenos lá da Argentina, e hoje, né, está no Racing. Alguns números aqui, né, do nosso querido Solari, né, para você ter uma ideia, em 2025 foram 42 jogos, né, 2.521 minutos, né, jogados, 8 gols e 5 assistências. Bons números do jogador. 2024, 39 jogos, 1.842 minutos, 5 gols, 6 assistências. 2023, ainda, né, pelo Defensa e Justiça, foram 53 jogos, 3.164 minutos jogados, 7 gols, 3 assistências. Enfim, 25, 24 e 23, ótimos números do Santiago Solari, né? Jogador que foi oferecido ao Corinthians, mas é um jogador que tem bons números, está jogando no Racing, tem contrato, como eu disse para vocês aqui, até o fim de 2027, enfim, eu confirmei que ele foi oferecido, tá? Não tenho nenhuma informação se o Corinthians gostou, se tem chance de contratar ou não,
mas tá aí um jogador, né? Mais um que foi oferecido ao Corinthians no mercado da bola. Eu costumo não divulgar todos os oferecidos, mas esse eu fiz questão, né, eu fiz questão de trazer para vocês, porque o Corinthians, né, busca agora informações do jogador no Racing, né? Questão de contrato eu passei para vocês, mas se existe alguma possibilidade de saída, enfim. Agora é a gente aguardar para ver se vai ocorrer interesse do Corinthians ou não. Mas repito, tá? É um jogador oferecido. E o Corinthians está avaliando, né, essa situação, como avalia de muitos jogadores, mais um nome aí que pintou para vocês, tá bom? Sobre Rony e sobre Alisson, eu não vou trazer nada nesse blend, você tem que assistir o blend que ainda está atualizado, né? O blend que eu divulguei há poucas horas aí, que está aqui no ar, então você dá uma olhada, vai aparecer aqui no final da tela também, assista esse blend, tá? Vou deixar ele aqui em cima para vocês, porque é a informação por enquanto atualizada, tá certo? Vamos aguardar. Por enquanto nada definido em relação ao Alisson, o Corinthians não tem a grana para pagar, se tiver a grana para pagar, vai contratar. Se o São Paulo ajudar também parcelando o jogador, o Corinthians vai contratar. Se não, meu amigo, do jeito que tá, né, o Corinthians não tem agora 1 milhão, né, para contratar o jogador, 1,5 milhão para contratar o atleta. Então vamos aguardar. Sobre o Rony, aquilo que eu falei, enfim, assiste o blend lá, tá? Deixa o like, inscreva-se no canal, ative as notificações. Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai Corinthians!